Olá para você que acompanha as redes sociais do Jornal Antena. Eu sou o jornalista Marcelo Lovato e este é mais um episódio do nosso podcast Estúdio Antena. Hoje nós temos o prazer de receber a nova secretária executiva da Associação dos Municípios de Turismo da região dos Vales, a Anturvales, a Vanessa Spindler. Vanessa, então, muito obrigado pela presença. E para quem ainda não te conhece, quem é a Vanessa, de onde vieste e como tu trilhaste o caminho até chegar a Anturvales? Então, uma boa tarde a todos, obrigada pelo convite novamente, de toda a equipe aqui da Antena. Então, a Vanessa é turismóloga, é entusiasta do turismo, né? Sou natural de Taquara, então no Vale do Paranhana. E fiquei 5 anos trabalhando em São Francisco de Paula, meio público e privado. Então vim de lá, né, com essa bagagem, algumas coisas bem fresquinhas aí na memória. Então, para estar contribuindo aí, tanto na associação, quanto nos municípios e também juntamente aos empreendedores, porque a associação acaba sendo também com os empreendedores juntamente, né, não somente os municípios. Então, auxiliar ainda mais o Vale do Taquari aí no mapa do turismo, né? Perfeito. Nos últimos meses, antes da tua chegada, a Anturvales muito procurou um profissional para ocupar essa função executiva, não é, dentro da entidade. Então, até para nossos internautas, então, também compreender melhor a tua função. O que é uma secretária executiva e no contexto da Anturvales, qual vai ser a tua atuação? Isso. Então, quando se tem uma associação, elege-se uma diretoria, né? E essa diretoria, ela não é remunerada. Então, ela né, o pessoal faz um trabalho voluntário. E aí tem presidente, tem vice, tem secretário, também tem a questão de financeiro, tem os conselhos dentro da associação. Mas aí precisa uma pessoa tocando os projetos, fazendo esse trabalho mais full-time, que a gente chama. Além de ir nos eventos, fazer essa articulação tanto com o meio privado quanto o público e, né, dialogando com o Estado a nível federal também, então buscando, por que não, recursos, né, de fora para cá e fazendo essa parceria e mostrando ainda mais o Vale do Taquari e suas potencialidades. Então, tem a representatividade em eventos, então tem uma série de coisas que tem que ser tiradas do papel. Então o planejamento também vem para isso. Semana passada a gente teve a assembleia, né, onde foi colocado os números de 2023, as ações que foram feitas em 2023 e também o que se quer para 2024. Então uma das minhas funções é essa, tirar do papel o que existe, continuar o que já se começou, também é importante, né? E dar todo esse apoio aí, os conselhos municipais, a questão de políticas públicas dos municípios, então dar um apoio, daqui a pouco uma prefeitura está pensando em desenvolver algum projeto, ou não sabe como fazê-lo, a gente dá esse suporte, os empreendedores também estão se envolver com essa questão da qualificação, então tem uma série de atividades aí ao longo do ano que a gente vai estar proporcionando aí para todo mundo. Perfeito, e aproveitando então o gancho, existem já ações pensadas, engatilhadas para este ano de 2024, considerando que é um ano muito simbólico, muito importante até aqui para o contexto de Encantado e região, porque o Cristo deste ano não deve passar a inauguração oficial, não é? Então, nesse contexto, o que já está sendo planejado pela Anturvales? É possível adiantar alguma novidade? A gente tem, a partir de amanhã, inclusive, a gente vai estar recebendo um treinamento do Estado a nível de regionalização do turismo, né? A gente tem algumas questões pontuais, alguns critérios que o Ministério do Turismo, ele aborda, né? Então, para o Estado passar para os municípios e regiões. Então, a gente vai se envolver com essa parte, né, do mapa do turismo, ver como é que estão os municípios a nível de políticas públicas, porque isso vai impactar lá na vinda de recursos para cada município, então a gente precisa que todos estejam organizados. Então, claro que a gente vai se envolver na questão do Cristo,
na questão também depois do trem, né? O trem vai estar voltando aí com mais horários. Então a gente tem a gente já fica envolvido, né, com os parceiros, Sebrae principalmente. A gente tem o projeto do Promotur, que é promoção turística, né? Então, junto com os empreendedores aí para estar mostrando em eventos o que o Vale tem, né? Então, eu ainda fiz uma brincadeira ontem, já tá virando a menina dos olhos, assim, do estado, porque o momento está voltado para isso, né? Já se teve esse fluxo, né? Todo mundo já olhou com outros olhos para o Vale em virtude desses dois grandes atrativos aí, né? Então, ano passado eu sei que deu uma movimentada no turismo do Vale do Taquari. Sim. Né? Então a gente vê, né? Eu vindo de outras regiões, percebi isso muito, né? E é importante outras regiões também abraçarem junto, porque afinal de contas não se vende um lugar ou uma região sozinha. Estamos dentro de um território que é o território gaúcho, né, do Rio Grande do Sul. Então essas parcerias aí é importante, o Estado também está dando bastante apoio, né? Então isso tudo faz com que consiga, né, a região se colocar ainda mais como uma região próspera e com muito potencial. Então, lembrando também que a Nutrvales, ela é uma instância de governança, né? Então, é a governança, né, do Vale do Taquari. Então, isso tudo também são critérios que o Ministério exige, que o Estado nos repasse. Então, a gente tem isso no nosso escopo. É necessário, então, uma integração, né, entre todos estes, digamos, estes meios, estes atores, não é, para que o turismo possa se desenvolver da melhor forma possível, não é? E a questão da receptividade aqui no Vale, como tem sido, visto que tu és de outra região, não é? Como o público do Vale tem te recebido? Quais são as tuas primeiras impressões estando dentro da Nutrvales? Eu estou há alguns dias aqui, né? Então, morando aqui no Vale. Então, achei isso muito interessante. Acho que tu tocaste num ponto bem importante e que me chamou muita atenção, assim, o acolhimento. Não é à toa que tem o nome, né? Vale do Acolhimento. Então, a hospitalidade, a receptividade, achei muito bom. Acho que isso só tende a melhorar, né? A gente sabe que nada é 100%, a gente está sempre buscando aperfeiçoar, mas o primeiro impacto que eu tive, muitos elogios. Que bacana. E em relação ao Vale, mais uma vez, a tua impressão enquanto uma profissional vinda de fora. Na comparação, por exemplo, com a tua área de origem, com a tua região, e até com outras do estado, o Vale, hoje ele está no mesmo patamar, está à frente destas regiões, e no que tu acredita que é possível avançar em questão de melhorias, em questão de estrutura para melhor receber o turista? Marcelo, o turismo é um meio muito dinâmico, né? E ele é transversal. Então, acho que nunca se falou tanto dessa preocupação, né? Que as políticas públicas precisam estar organizadas e também dessa transversalidade do turismo. Ele também é o mais frágil, né? Qualquer crise que dá, qualquer problema que dá, acaba impactando diretamente no turismo. Então, a gente tem essa fragilidade ao mesmo tempo que a gente busca com que ele seja a economia, uma das economias principais das cidades ou das regiões. Então, acho que tem várias ações aí, várias iniciativas que estão muito bem, né? Estão planejadas, estão sendo executadas e já são exemplo para demais regiões. Isso me chamou bastante atenção também. E claro, a gente sabe, ele não é estático, ele é muito dinâmico. Então, a todo momento, a gente tem que buscar tendências, né? Inovar também o próprio território e buscar sempre melhorias. Então, a gente sabe que tem algumas coisas, algumas lacunas, daqui a pouco para melhorar. É uma questão, daqui a pouco, até de posicionamento, mas de comunicação. E, claro, uma andorinha só não faz verão. Então, é para isso também que existe a região e é para isso que existe a entidade. Então, a Nutrvales vem para isso, assim, para unir, né, para trazer mais união,
né? Porque a gente sabe que existe também outras frentes aí que vêm para contribuir com esse desenvolvimento, e o foco mesmo dentro do Vales é a questão do turismo. Então, estamos aí de olho no que está acontecendo em outras regiões, em outros estados, o que vamos ser cobrados, né, nos próximos meses. Então, levar essa comunicação, né, até a ponta, até todos os atores que estão aí na Nuturvales. Certo. E um outro ponto que é bastante comentado, seja em rodas de conversa, na imprensa de um modo geral, é a questão da qualificação, não é? Para bem receber o turista, é preciso que as pessoas estejam capacitadas para tal. Como qualificar o morador local para que esse acolhimento que tu citaste anteriormente se efetive da melhor forma possível? A gente precisa também ter a consciência de que o turismo é feito por pessoas para pessoas, né? E como por ele ser dinâmico e não ser estático, a gente também precisa buscar parcerias, né? Então essas parcerias, elas vão dar conta, digamos assim, daqui a pouco dessas lacunas que ainda temos, né? E uma coisa essencial da gente pensar é o turismo visto como um negócio, né? Como eu falei anteriormente, dele ser uma das economias principais das cidades e da região, a gente precisa profissionalizar. Então a gente precisa qualificar essas pessoas e mostrar que realmente as pessoas podem ter uma profissão dentro da área do turismo, né? Seja ela direta ou indireta. Então essa prestação de serviço, mostrar que o atendimento é importante, porque a gente sabe que ainda a propaganda boca a boca é o que mais se propaga. Ainda é a principal propaganda. Exato. Então, claro, todas as mídias, todos os meios de comunicação são essenciais e importantes. Mas a gente sabe que a partir do momento que a gente foi num determinado local, fomos bem recebidos, fomos acolhidos, gastamos o dinheiro lá e voltamos para casa com orgulho, com as necessidades atendidas, e felizes por ter estado naquele lugar, aquele lugar trouxe algo que as pessoas também estão buscando. Ela vai fazer propaganda, então mais pessoas também acaba sendo uma continuidade isso. Então é importante a gente pensar nessa qualificação, tanto de quem já trabalha, nunca é demais a gente aprender, nunca é demais a gente, é uma atualização, não é? Isso, obter conhecimento. E também mostrar para aquelas pessoas que ainda não estão no turismo, que estão pensando em investir, inclusive, e proporcionem isso aos colaboradores, ou que veem a área do turismo como uma área atuante, né, que movimenta a economia e uma forma de profissão. Certo, seria, como citaste antes, tudo passa pela questão da experiência do turista, do cliente, enfim, de quem usufrui, não é, daquele ponto turístico, daquele restaurante, enfim, daquele negócio, né? Tudo passa pela experiência, não é? Isso. A experiência é uma das chaves, assim, né? Parceria, qualificação, a questão da experiência, como eu falei, o pessoal que vai ser bem atendido, vai se sentir acolhido num determinado local, observou os atrativos, ou aquele atrativo está vindo para o Vale por causa de um motivo e se depara com mais outros, né, com outras potencialidades, com outros locais, outros atrativos a serem visitados, volta para casa satisfeito e faz essa propaganda aí, né? Então a experiência é como se fosse um guarda-chuva junto com segmentos turísticos, né? Questão dos municípios de modo geral, né, Vanessa? Tu acredita que outros estão mais preparados para desenvolver, né, o turismo, para explorar melhor este segmento? Outros ainda precisam, talvez, abrir mais a mente, mais os olhos para isto. Cada município tem uma particularidade nesse sentido. Tu já percebeste isso? Como que tu avalia essa questão? Isso, eu estou visitando, fazendo algumas visitas e vai se intensificar nos próximos dias. Então, estou conhecendo um pouquinho de cada município. Então, estou tentando fazer esse mapeamento também, entender.
E a gente sabe, numa região vai ter aqueles que vão se destacar um pouco mais, aqueles que vão estar pensando ainda em como se posicionar no turismo, porque tem os atrativos naturais, tem os culturais, tem aqueles que podem ser construídos. Então, por isso que eu falei, no turismo nada é estático, tudo é muito dinâmico, né? Se a gente for analisar, o ponto turístico mais visitado no mundo é a Torre Eiffel, então ela foi construída pelo homem em Paris. Então, a gente tem a questão da natureza, a gente tem esses movimentos, a gente tem o olhar também de outras agências venderem os produtos que tem no Vale. Então, isso faz com que também as prefeituras pensem na infraestrutura, que é um dos focos de uma liderança pública, né, local. A gente vê em torno de um atrativo a gastronomia surgindo, outros atrativos por causa daquele determinado atrativo mais visitado. Então, a gente vê esse movimento aí que ele acontece a partir do momento que já está se tendo um fluxo. Né? Então, aos poucos a gente vai também auxiliando, orientando, trazendo as novidades, então, também de outras regiões, dos próprios eventos, do que a Secretaria de Turismo também do Estado está se posicionando, como estão mostrando as regiões e todo o Rio Grande do Sul. Isso também acaba impactando em algumas decisões nossas, né? Tocaste num ponto, inclusive, muito importante, Vanessa, como o Estado, o governo do Estado enxerga o Vale do Taquari atualmente. O Vale, realmente, ele se posiciona como um dos principais destinos, na visão do Estado, né? Sim. Como que o Vale hoje... Reconhecido, digamos assim, exatamente. Eu brinquei essa semana ainda que já está sendo a menina dos olhos, né? Os olhares estão voltados para cá por vários motivos, né? A questão cultural, a questão atrativa, a questão natureza. Então, as pautas são bastante positivas, né? De um tempo para cá. Então, se posicionar, tendo um trabalho interno e o Estado também reconhecer isso é muito importante, né? Então eles estão indo em eventos, estão falando dos vales, não só aqui, mas outros vales também, como os vales da Serra Gaúcha. O que quer dizer isso? Então, para te chegar na Serra, tu passa por esses vales. Então é um momento de passar aqui e de parar aqui, de consumir aqui, de conhecer. Então, essa é uma das propostas assim que o Estado já nos colocou, e que é muito interessante, porque também vamos ter mais uma opção para o turista que vem de fora. Daqui a pouco, né, já conhece muita coisa na Serra Gaúcha, e tem outra opção aqui no Rio Grande do Sul. Então, estamos vindo aí, estamos muito perto, né, se a gente pensar logisticamente, geograficamente, é muito importante a gente estar valorizando o nosso território. Aproveitar, né, essa proximidade. Estamos perto aí. Tem a questão dos aeroportos, não é nada assim tão longe, então conseguimos também absorver esse público, né? E esse fluxo. Perfeito. Fazer com que o Vale seja, de fato, uma rota, isso. Não é para... Exatamente. Não só de passagem. Não só de passagem, mas que ele passe, pare, consuma, movimente a economia e depois faça o turismo também na Serra, assim como tradicionalmente... No turismo a gente sempre fala, claro, o Nordeste hoje no Brasil, ele ainda tá como uma das maiores diárias consumidas, né? Tu compra um pacote, tu não compra um pacote de 2, 3 dias. Tu vai ficar 5, 7, 10, né? Então, tu fica bastante tempo consumindo o local ou os locais. Então, esse é uma das projeções, assim, do turismo no estado, né? Então, consumiram mais produtos, né, e ficar um maior tempo aqui. Perfeito. Citaste anteriormente a questão da governança, não é, Vanessa? Para o público entender, no contexto da Anturvales, ou mesmo de qualquer outra entidade ou empresa, o que seria a governança e como se trabalha essa questão? Então, até para o público entender. Uma governança, a gente sabe, o Ministério do Turismo, ele exige, né, que as regiões turísticas tenham uma governança. Seja ela um conselho, um fórum, um consórcio, uma associação. E aí que a gente entra também. Não só, claro, é muito mais cobrada a questão pública, né? Mas a partir do momento que a gente tem uma associação, que ela é mista, que ela tem o privado junto, a gente consegue dialogar, né, o que se quer, para onde se quer ir. Né, qual o nosso posicionamento. Então, o papel da governança é isso, né? Estar no meio dos atores,
auxiliando nesse processo, trazendo informações e mostrando o que temos de melhor. Então, acabamos sendo um elo, né? De todas as pontas. Então, o terceiro setor junto também. Então, ela contribui para esse desenvolvimento. Então, a gente consegue fazer uma espécie de gestão e organização, né? Perfeito. No máximo 10 minutos, nem isso. Tá gravando depois que a coisa corta. Tá, beleza. Então, Vanessa, em relação ao turismo religioso, que ele tem crescido de uma forma bem exponencial aqui no Vale do Taquari, começando pelo Cristo Protetor, depois tivemos o anúncio da maior Bíblia do mundo em Estrela, o maior rosário do mundo aqui em Mussum, agora recentemente o memorial do Dom Gentio de Lázaro em Relvado e também Santa Gorda projeta uma Nossa Senhora de Lourdes. Como que Alto Vale, como vocês enxergam esse advento do turismo religioso e como trabalhá-lo? E também já emendo com outra questão, a questão do turismo de eventos. Como que essas duas áreas que estão em franco crescimento, não é? Podem contribuir para o desenvolvimento do turismo aqui no Vale? Acho que são duas questões na questão do turismo religioso, né? A gente tem daqui a pouco um potencial de fazer uma rota religiosa, né? Então, a rota tem essa característica de ter uma identidade própria. Então, claro que a gente precisa também verificar a vocação de cada cidade, né? De cada município. Será que o potencial de a gente fazer isso, né? Então, colocar em prática isso, é isso que daqui a pouco a comunidade quer. Acho que é todo um conjunto aí para a gente descobrir, né? Poder público, privado, todo mundo junto. É uma possibilidade, digamos assim. Mas também tem um outro lado, outros segmentos que a gente pode desenvolver dependendo da potencialidade do local. Então, esse estudo, esse diagnóstico, os conselhos municipais dialogam muito nisso. Então, que é o público e o privado dialogando dentro dessa entidade, que no caso a gente também acaba se envolvendo, principalmente com a questão de informação e trazendo o que o Ministério está dizendo, o que o Estado está cobrando. Então, os conselhos muitas vezes têm que fazer esse tema de casa. E a questão do turismo de eventos, a gente teve, né, no último final de semana a questão de Série, com a festa da Pitaia. Então, no município de Série, a gente tem 2.000 e poucos habitantes, a gente teve um impacto aí de quase 30 mil pessoas visitando. Então, o interessante de um turismo de eventos, muitos podem dizer, é um investimento para 2, 3 dias ali, 4 no máximo, só que tudo o que se deixa de legado na cidade, né, movimenta a economia de um produto, no caso a Pitaia, né, se mostra isso, ele está produzindo Pitaia, então é o local do Rio Grande do Sul que está sendo, né, que está se destacando por isso. E fazer do limão uma limonada, eu sempre brinco, né? Nesse caso da Pitaia, né? A gente pega um refrigerante, por exemplo, pega um produto, faz um evento, mas também tem a questão de geração de negócios, tem a questão do turismo gastronômico. As pessoas têm curiosidade, né? Todo mundo conhece Pitaia, né? Então, o impacto que isso causa num determinado local quando se cria esse tipo de negócio, e também, por que não, no lazer? Né? O turismo de lazer, a gente teve ali o City Tour, teve essa questão de mostrar a cidade por um novo olhar. Então, quem está visitando também pode ter esse experimento, né? Essa experiência. E tu chegar na cidade e também tem algumas horas ali visitando a feira, em outro momento tu voltar, fazer essa propaganda positiva, que depois disso organiza-se excursões, o pessoal quer ver como se planta, nunca viram uma planta de Pitaia. Então, é uma série de questões aí, vem o turismo rural, o turismo de natureza, ele acaba se interrelacionando com vários outros segmentos. Perfeito. Uma questão também que é bastante latente nos últimos meses aqui no Vale é a questão da recuperação do turismo após as enchentes, não é? Como incentivar, trabalhar a recuperação dos municípios, especialmente aqueles cujo o turismo é uma das principais fontes de renda, não é?
Tem a questão da gente positivar o que está negativo, né? Ter pautas positivas, falar que tem atrativos. A gente teve aí a cascata mais bela do estado, a questão do Peral do Facão e a Dorizinha. Então, o Vale já está em pautas positivas, né? Teve o Cristo, teve o trem, aí teve a questão da cascata. Então, a gente tem o turismo de natureza forte, outros segmentos aí. Hoje de manhã estávamos falando de como tem cabanas e pousadas no interior, né? Muito bem estruturadas, que foi uma tendência antes da pandemia. Com a pandemia se potencializou e agora realmente o turista tem buscado esse tipo de hospedagem. Então, são várias coisas que estão surgindo e que, com certeza, tanto o empreendimento quanto o poder público tende a só aumentar, assim, na questão tanto de investimentos quanto de movimentar a economia. Então, são várias frentes aí atuando conjuntamente. Certo. Agora também, já para encaminharmos a entrevista, uma mensagem que a Vanessa, enquanto nova secretária executiva da Naturvales, pode deixar para a região, como aquele empreendedor ou mesmo potencial empreendedor que deseja qualificar o seu negócio, tornar, digamos, melhor a sua renda, não é? A partir do turismo, como ele pode entrar em contato com o Naturvales e como vocês podem ajudá-lo a conduzir, a atingir esses objetivos. A gente tem o nosso portal ali, da Naturvales, que é o site. A gente vai deixar o site aqui para você conferir já já. Isso, a gente tem as nossas redes sociais, então a gente tem a nossa equipe aqui no escritório, ali na Parancheta, né? Trabalhando, né? Tanto na nossa social media, a gente tem a jornalista, o nosso financeiro administrativo, trabalhando, né? Todos os dias ali em prol, dos nossos associados. Então,